pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. E sempre a gente traz aquele recado inicial, né, de como está o formato das nossas aulas, de como é que a gente vai trabalhar, lembrando que essa é a primeira aula de um bloco de 3 aulas para o 9º ano, onde a gente vai relembrar algumas situações do triângulo retângulo com o objetivo de estudar o Teorema de Tales, tá certo? E vocês vão começar a perceber algumas mudanças nas nossas aulas, do modo que a gente vai tentar melhorar mais essa interação com você aí. Se você está assistindo ao vivo ou pelo YouTube, a partir de agora a gente vai fazer as nossas aulas de matemática sempre comigo e com a professora Briane, que eu vou apresentá-la daqui a pouco. Mas uma coisa que a gente vai tentar trazer aqui é a questão da interação. Escreve lá para a gente no nosso canal do YouTube e a partir de agora a gente também vai fazer referência ao aplicativo, tá certo? Pelo aplicativo a gente vai tentar melhorar ainda mais a nossa comunicação. Lembrando que todas as imagens, todas as animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? Então, se você está assistindo ao vivo agora pela TV, em breve essa aula estará no nosso canal no YouTube e a partir de agora também o aplicativo, tá certo? Você pode baixar o aplicativo se você usa Android ou iOS. Então vai lá na sua loja de aplicativos, baixa, começa a mexer lá, está aparecendo aí o QR Code na TV para você apontar a câmera da sua TV e baixar o aplicativo, tá certo? Vai mexendo, vai aprendendo e você, esse aí do iOS, que está aparecendo aí na tela, e o Android agora, tá certo? Então aponta aí a câmera do seu celular, vai te levar direto para você baixar o aplicativo, tá certo? Então vai aprendendo a mexer no aplicativo, vai olhando lá as funcionalidades, que aos poucos nós vamos entrar em contato aí através da sua escola e você vai ver como utilizar, tá certo? Então, a lembrança a partir de agora de que baixa o aplicativo, mas caso você ainda não tenha o aplicativo, não tenha comunicação, escreve para a gente lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Sempre que aparecer uma imagem de chat na tela, é aquele momento que você entra em contato com a gente, que você escreve para você tirar alguma dúvida, para você se comunicar conosco, tá certo? E você também, colega professor, professora, entra em contato conosco para que a gente faça a aula cada vez melhor, tá certo? Então, como eu disse, a gente vai trabalhar nessas 3 aulas, né, hoje a primeira das 3 aulas, trabalhando temas de geometria, onde a gente vai relembrar um pouco a ideia de relações métricas, tá certo? Que já tivemos 3 aulas de relações métricas. Hoje, essa aula vai servir como uma preparação para o que a gente conhece como Teorema de Tales, tá certo? A gente vai perceber que o estudo do Teorema de Tales vai fazer com que a gente compreenda algumas situações que elas vão abrir portas para outras coisas da geometria do 9º ano e do ensino médio, tá certo? Vou apresentar agora a professora Briane, que vai participar das nossas aulas a partir de agora. Vai lá, Briane. Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, iniciando a nossa aula na semana, né? Tiago aí reforçando a ideia do aplicativo. Inclusive, eu estou com o meu aplicativo aqui aberto já, vendo que a aula já está sendo transmitida, então a gente está na fase de testes. No momento, o chat está bloqueado, né? Mas ele vai começar a ser desativado aos pouquinhos, então é isso que a gente está fazendo. A gente está iniciando esse momento, né, essa semana, fazendo os testes iniciais, para que a gente consiga essa interação melhor com vocês, tá certo? E aí eu vou contribuindo dentro da aula de Tiago para que a gente consiga fazer uma aula mais dinâmica, trazendo junto essa interação dos alunos e dos professores, tá bom? Vamos lá. Então viu, né? Então a professora Briane mostrou aí, falou do aplicativo e sempre a gente vai fazer a aula agora com a dupla aqui, tá certo? No caso aqui do 9º ano eu vou ministrando a aula e a professora Briane vai ficar gerenciando ali o chat para tirar suas dúvidas, para repassar para mim o que é que está acontecendo lá no chat, tá certo? Então, vamos iniciar, né? Então a gente vai chamar o tema da aula de hoje, inicialmente, como a ideia dos triângulos retângulos, a ideia de você trabalhar o triângulo retângulo, mas a partir disso a gente vai começar a ver as relações métricas, tá certo? Então, quando a gente fala de triângulo retângulo, veja aqui na tela que essa imagem aí, quando a gente fala de triângulo retângulo, é geralmente a imagem que vem à nossa cabeça, né? A gente chama na educação matemática de representação prototípica, que é aquela que quando a gente fala, vem logo na nossa mente, tá certo? Só que eu vou observar que esse triângulo retângulo eu posso movê-lo e colocar de formas diferentes, tá certo?
aí eu coloquei já de uma outra forma e eu posso colocar dessa maneira aí, tá certo? Então a gente vai perceber que as duas primeiras formas, elas vão ter algumas características que a gente não vai conseguir herdar para essa outra aí, que é justamente o modo como a gente vai colocar para estudar as relações métricas, tá certo? Então veja, o triângulo retângulo na forma prototípica, como ele está aí, você vai perceber que os elementos que compõem esse triângulo a gente vai chamar dos lados, tá certo? E esses lados aí a gente vai ver que o triângulo retângulo ele tem nomes específicos, tá bom? Então vejamos aqui na tela, o triângulo retângulo ele possui os lados com nomes específicos, nesse caso aí hipotenusa e catetos, os outros dois, e vamos tentar ver o que é a relação dele, do nome, com a posição que ele ocupa, né? Então, por exemplo, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e é o lado que fica oposto, fica na frente do ângulo de 90 graus, e os demais são os catetos. Quando a gente pega, por exemplo, o triângulo dessa forma aí, você percebe que aquele cateto ali, ele cumpre o papel de altura do triângulo. Se eu pego o triângulo numa outra forma, você vai observar que o outro cateto, ele vai tomar a função de altura do triângulo retângulo. Então, quando a gente começar a perceber que o triângulo retângulo dessa forma, ele vai nos dar outros elementos para a gente estudar o que a gente chama de relações métricas. Então, perceba, o triângulo retângulo dessa forma aí, em outra aula que eu fiz sobre relações métricas especificamente, a gente explicou e a gente resgatou historicamente que essa era a forma que os gregos e egípcios representavam o triângulo retângulo justamente para ter os outros elementos que a gente vai ver a partir de agora. Então, quando o triângulo retângulo está dessa forma, você percebe que a altura ela não vai coincidir com nenhum dos catetos. Ela vai ter um elemento em particular, aquele ali que a gente vai chamar de altura. Então, você percebe que a partir do momento que a gente já coloca aquela altura ali, outros elementos vão começar a aparecer no triângulo retângulo, vão começar a ganhar destaque. Não que eles não existiam, mas dessa forma, que é a primeira delas, que é a projeção. A projeção, a gente vai tentar relacionar com uma situação para a gente compreender o que é a projeção. Então, vamos supor a seguinte situação. Imagine o Sol exatamente ao meio-dia, certo? Sol, que a gente diz, o Sol a pino. Então, ao meio-dia, se você observar os elementos que são colocados, se ele estiver exatamente em pé, ele não vai projetar uma sombra. Então, vou pegar, por exemplo, uma vassoura. Se você fincar uma vassoura na areia exatamente ao meio-dia e ela estiver em pé, essa vassoura ela não projeta uma sombra. Mas se eu pegar o cabo dessa vassoura e colocar de forma inclinada, você vai perceber que aí sim ele vai gerar uma sombra, tá certo? Então, em pé não tem sombra, se eu inclinar, você observa. Então, aquele traço embaixo na cor preta é o que a gente chama de projeção daquele objeto ali, tá certo? Então, no triângulo retângulo, a gente vai perceber que a sombra vai fazer referência ao elemento projeção que a gente vai conseguir observar no triângulo retângulo, tá certo? Se eu inclinar para o outro lado, eu vou projetar a sombra ainda e ali vai ser o que eu chamo de projeção, tá certo? Então, toda vez que você passar a necessidade de verificar o que é uma projeção, nesse caso aí, você pode simular como se fosse a sombra ao meio-dia, tá certo? Em outras situações você vai ver que existem outras projeções. Então, nesse caso aí, voltando ao triângulo retângulo, cada elemento eu estou tentando botar numa cor diferente para a gente fazer referência. Então, você vai perceber que ali é a sombra, é a projeção. Vamos tentar fazer a referência como a gente escreve, como a gente diz matematicamente. Então, eu diria que aquele segmento ali que eu estou chamando de projeção, que seria a sombra, eu sempre faço referência de onde é que ele vem, tá certo? Então, quando a gente construir o triângulo retângulo, a gente vai perceber que os elementos que compõem o triângulo retângulo dessa forma, a gente vai dar um nome específico, sempre relacionando ele com os demais, tá bom? E outra coisa que a gente fez na aula sobre relações métricas foi dar um nome a cada lado, mas a gente também deu uma letra fazendo referência a cada elemento do triângulo retângulo. Então, nesse caso ali, eu vou chamar de A, poderia chamar de qualquer letra, tá certo? Então, ali a hipotenusa chamando de A e os catetos de B e C, tá certo? A altura e as projeções, vamos usar letras também, no caso ali a altura eu vou chamar de H e as projeções eu vou chamar projeção M e projeção N. Mas há pouco eu falei da referência, né? Então, toda vez que a gente for fazer referência
As projeções, a gente simplesmente diz o seguinte, por exemplo, a projeção M, eu digo que é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Seria como se fosse a sombra do cateto C em cima da hipotenusa. Da mesma forma, a projeção N, no caso aqui, é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, são esses aí os elementos que a gente vai começar a relacionar, começar a estudar, tá certo? Na aula de hoje, como eu disse, a gente vai tentar fazer uma relação com esses elementos, mas a gente já fez uma aula onde a gente chegava a essas conclusões de uma forma mais prática, né? A gente sugeriu você construir um triângulo retângulo e, utilizando a régua, você começou a verificar de onde é que vêm essas relações, como é que essas relações elas aparecem, tá certo? Então, os nomes aí especificamente, né? Catetos e hipotenusa, os lados do triângulo, a altura e, como eu disse, a projeção, ou seja, a sombra do cateto C sobre a hipotenusa e, do outro lado, a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A, tá certo? Então, essa é a maneira da gente escrever esses elementos aí. No caso da altura também, a gente viu que no triângulo retângulo, aquelas duas primeiras eram as alturas coincidindo com os catetos. Nesse caso aí, é a altura fazendo referência à hipotenusa, né? Ou seja, está tomando como base ali a hipotenusa, ok? Então, a partir disso daqui, a gente vai começar a relembrar e refazer algumas relações métricas, tá certo? Então, vindo aqui para a gente falar um pouco sobre as relações métricas, a gente vai perceber que as relações métricas, no caso aí, a gente vai tentar fazer, como a gente fez nas aulas anteriores, tentar entender a partir do nome, né? Ou seja, relações métricas seria a relação de tudo que pode ser medido num triângulo retângulo, com relação aos segmentos, com relação aos lados. Então, nesse caso aí que a gente apresentou, o que a gente vai fazer agora é estudar a relação entre todos esses elementos aí, lados, no caso catetos e hipotenusa, altura e projeções, tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai tentar relembrar isso daí. Então, vamos lá. A gente fez o seguinte, a gente fez de uma maneira prática, né? Então, o que eu estou mostrando aí é a aula que a gente fez aqui, especificamente sobre relações métricas. A gente foi fazendo de maneira mais prática, tá certo? Chegando aos resultados a partir da prática, que a gente, se você assistir essa aula, você vai observar que a gente tentou relacionar duas maneiras de pensar a matemática, no caso, egípcios e gregos, né? Os egípcios muito mais práticos e os gregos muito mais teóricos, na questão de você generalizar, tá certo? Então, aquela aula, ela fala especificamente sobre esse pensamento. Então, vale a pena você voltar lá na playlist do canal e dar uma olhada, né? A gente fez a sugestão de construir um triângulo retângulo usando palitos ou canudos e, a partir do uso de uma régua, a gente chegou a alguns resultados. Então, relembrando, ó, por exemplo, construído esse triângulo retângulo, hipotenusa 20, catetos 16 e 12, a projeção 12,8 e 7,2 e a altura 9,6. Então, a gente, na prática, percebeu alguns resultados, né? A gente viu, por exemplo, que o cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes sua projeção. Tenta ver a fórmula, ver a expressão, mas ver também a relação no triângulo. Então, ele está dizendo que essa medida ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção do cateto. O mesmo acontece com o outro lado. Esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, com relação à medida, tá certo? Então, aqui a gente vai tentar usar esses resultados que a gente resgatou na aula, em aulas passadas. No caso aqui, ó, a altura ao quadrado é o produto das projeções. A gente vai verificar também que a altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Então, essas aí são as que a gente chama de relações métricas. E essa última relação aí, ó, que no caso aí é o que a gente conhece como o teorema de Pitágoras, tá certo? No caso aí são essas relações. Desculpa aqui que é só o sinal de adição ali no lugar da multiplicação. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora é tentar praticar um pouco o uso dessas relações de modo que a gente consiga perceber como é que a gente faz isso em atividades de geometria, tá certo? Então veja, a gente vai perceber que antes da gente começar a calcular, começar a fazer esses resultados, obter esses resultados, a gente vai tentar verificar um pouco de como é que a gente pensa antes da gente fazer esse tipo de relação, tá certo?
eu vou passar para a professora Briane para ela falar um pouco de que esse estudo das relações métricas, ele precisa ter algumas observações. Você precisa tomar cuidado com algumas situações antes de sair tentando ver qual é a fórmula que vai dar certo, né? Ou seja, pensar sobre o triângulo retângulo. Vou passar agora para a professora Briane. Bom, gente, como o Tiago está mostrando aí para vocês, a gente percebe que existem várias divisões aí nesses triângulos, vários elementos novos que surgem nesses triângulos, né? A gente viu que a possibilidade de demonstrar um triângulo em várias posições, utilizando dos catetos para representar as alturas, não trazem para a gente alguns elementos que surgiram quando a gente apoiou a base sendo a hipotenusa, né? Quando o ângulo de 90 graus ele ficou no vértice mais alto desse triângulo, se a gente tomar como base a horizontal. E daí, quando a gente tenta traçar a altura, qual é a ideia de altura, né? A gente tem que ver o ponto máximo, né? O maior pontinha com a base ali. A gente disse, olha, agora eu já não tenho mais os catetos funcionando assim para mim. Eu tento passar ali um segmento que passa no meio do triângulo. E aí a gente tem uma visibilidade diferente desse triângulo que estava aparecendo, né? Eu tenho um novo segmento, eu tenho uma nova divisão que aparece ali. Esse novo segmento de altura, embaixo, naquela hipotenusa que a gente estava observando, ele vai definir dois outros pedacinhos. Esses dois outros pedacinhos, Tiago chamou de projeção. Então, veja, antes a gente tinha 3 elementos no triângulo retângulo. Eram 2 catetos e uma hipotenusa. E aí a gente utilizava outras relações, né? No caso, a de Pitágoras. Mas agora, quando a gente colocou em outra posição, a gente percebeu que essa altura dividiu em 2 outros segmentos que receberam nomes diferentes. Para essas situações, a gente está vendo aí outras fórmulas, outras maneiras de relacionar essas medidas. Uma das coisas que o Tiago levantou aqui para que eu conseguisse dissertar com vocês era sobre a importância de relacionar bem esses elementos, né? Agora que a gente tem mais segmentos, agora que apareceram outros nomes, é importante saber exatamente o que cada um deles significa e qual é a relação que funciona. Nos exemplos que o Tiago vai trazer aí, um deles já estava aí na tela em algum momento, a gente vai perceber que eu preciso identificar corretamente o que aquele valor ali significa, qual é aquele segmento e escolher quais das relações vão estar associadas àquele ali. A gente não vai nem sempre utilizar o Teorema de Pitágoras, porque agora a gente tem elementos novos. E esses elementos novos estão relacionados de outras maneiras. Então, eu preciso identificar quais são os elementos, identificar quais são as informações que eu possuo naquela questão e aí sim escolher quais das relações vão favorecer com que eu resolva aquela questão corretamente. E aí, professor Tiago, tá certo o que eu falei? Exatamente, né? Então, Briane trouxe, ou seja, reforçou aquela ideia de que quando você vai estudar as relações métricas, é importante que você compreenda justamente o que o tema traz, né? Ou seja, as relações do que pode ser medido num triângulo retângulo. Então, quando você faz esse estudo das relações métricas, ao invés de você ficar catando uma fórmula para ver se dá certo, porque muitas vezes você vai trocar a letra pelo número, vai fazer a conta, mas aquilo pode estar dando uma informação errada. No caso que a gente fez nas aulas sobre relações métricas especificamente, o que a gente apresentou foi o seguinte: a partir de uma situação prática, a gente ficou tentando verificar quais eram essas relações, tá certo? Então vamos tentar relembrar um pouco, na tela que está aparecendo agora, o que são essas relações métricas que a gente fez de forma prática. Então veja, tendo aqui o triângulo retângulo, a gente começa a observar que aquelas relações que a gente vai estabelecer aqui, a gente fez nas aulas sobre relações métricas especificamente, testando cada um desses elementos, né? Então, no caso aqui, a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, aqui eu tenho os catetos, os outros lados, a altura e as projeções. Então, o que a gente verificou é que aquelas 5 relações métricas que nós estudamos, elas passam a ser o modo como a gente vai conseguir determinar as informações, as medidas do triângulo retângulo, tá certo? Então, veja, quando a gente fez de modo prático, a gente tentou da seguinte forma, né? A gente foi por tentativas, no caso a gente estava fazendo com régua, anotando os resultados, e a gente observou alguns padrões, porque o mais importante é você compreender o padrão dessa situação.
aquelas fórmulas que a gente apresentou, elas simplesmente vão caracterizar um padrão, ou seja, o que sempre acontece. Então vamos lá. A primeira que a gente observou foi simplesmente o seguinte: essa medida aqui, que no caso é um dos catetos, a gente viu que ela multiplicada por ela mesma é igual à medida da hipotenusa vezes a projeção do cateto. Então, quando você estiver numa situação em que você observar que a relação é do cateto com a hipotenusa e a sua projeção, você observa que ela vai ser uma das relações métricas. A gente tem 5 relações métricas, mas você vai observar que 2 delas coincidem. Elas falam da mesma coisa, apenas usando partes diferentes do triângulo. Então, quando eu digo que o cateto ao quadrado, ou seja, o cateto vezes ele mesmo, é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, eu estou falando ou desse cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, como eu estou falando do outro também, né? O cateto ao quadrado é a hipotenusa, só que no caso a projeção dele. Então, por isso que naquela parte anterior a gente falou, toda vez que você fizer referência à projeção, diga de qual cateto você está tomando como referência, né? Então, no caso, essa projeção é a projeção desse cateto aqui, ou seja, é a sombra desse cateto. Consequentemente, essa projeção aqui é a sombra desse cateto ali. Então, a primeira relação que a gente vai estabelecer aqui é justamente essa. A medida do cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Isso caracteriza um padrão. A gente estabelece isso como um padrão, tá certo? A outra que a gente percebeu era no caso de que a medida da altura ao quadrado é igual a uma relação, no caso aí das projeções, tá certo? Então, a gente percebeu que tinha um padrão. Aqueles valores que está ali no canto da tela foi um dos exemplos. A gente testou com 2 situações, tá certo? Aquela dali a gente percebeu. Então, por exemplo, naquela das projeções e ou nessa da altura, a sugestão é você testar novamente. Tenta verificar, antes de usar a fórmula em si, tenta verificar se de fato aquelas relações que nós estabelecemos, elas funcionam. Então, o que é que a gente disse anteriormente? Que a altura, o cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. Se eu for testar, olha que eu coloquei em cores coincidindo ali para a gente fazer esse teste. Ou seja, essa medida aqui ao quadrado, ou seja, 12 centímetros ao quadrado, é igual à hipotenusa, que no caso ali é 20 centímetros, vezes a projeção do cateto C, que no caso aqui é de 7,2 centímetros, certo? Se eu for fazer o mesmo com o outro cateto, ou seja, a medida do cateto ao quadrado, no caso 16 ao quadrado, é igual à medida da hipotenusa vezes a projeção desse cateto aqui, tá certo? Então, isso é um padrão. A gente já falou em outras situações que é muito importante você passar a perceber esses padrões na matemática. Esses padrões, eles simplesmente sintetizam algumas situações onde você, ao invés de fazer cada vez de uma forma diferente, você consegue padronizar, tá certo? Então, antes da gente fazer os exercícios, é importante a gente dissecar, a gente descrever, e assim como a professora Briane falou, né? Ou seja, os elementos que compõem aí o triângulo retângulo dessa forma, eles estão relacionados de certa forma, e essa relação é o que a gente vai utilizar. Então, antes da gente fazer uma atividade, fazer um exercício, é importante a gente compreender essas relações, tá certo? Então, a gente fez toda essa daí, né? Ou seja, o cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Então, o que eu estou colocando aqui, essa fórmula, essa expressão aqui, ela simplesmente está querendo te dizer que a medida do cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção. Então, antes de você olhar para essa fórmula simplesmente como uma sopa de letrinhas, tenta ler essa fórmula, essa expressão, como uma generalização de algo que você já pensou no triângulo retângulo. Então, aqui simplesmente não leia no início como b ao quadrado é igual a vezes n. Porque se eu tivesse escolhido outras letras, eu não teria b ao quadrado é igual a vezes n. Tente ter que o cateto ao quadrado, ou seja, a medida do cateto ao quadrado, é igual à medida da hipotenusa vezes a sua projeção. Da mesma forma com o outro cateto. A medida do cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, você percebe que tanto essa anterior quanto essa próxima
elas são a mesma representação do que a gente está descrevendo aqui. Então, ao invés de querer decorar simplesmente a posição das letras, tenta pensar o que é que aquilo ali está representando. No caso aí, essas relações métricas, tá certo? A outra que a gente viu é que a altura, ou seja, a medida da altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, tá certo? Então, a gente vai perceber, eu vou focar mais nessas 3 primeiras aí, no caso, desculpa, nas 4 primeiras, porque o Teorema de Pitágoras ele vai aparecer como o tema, não principal, mas um tema bastante relevante na próxima aula. A outra é que a medida da hipotenusa vezes a medida da altura é igual ao produto dos catetos, tá certo? Então, vamos pensar agora naquele exemplo que a gente tinha trazido no início, agora há pouco, né? Então, como a professora Briane falou, você precisa observar essas relações aí e complementando a ideia que eu trouxe anteriormente de que não é pensar na fórmula apenas como aquela sopa de letrinhas que está se relacionando ali. É a gente tentar interpretar, no caso aí dessa atividade, a gente tentar interpretar a partir do que a gente fez anteriormente. Então, perceba que até o uso das letras aí é diferenciado. A, B e C nesse triângulo aí não são os lados, são os vértices, né? Então, esqueça decorar aquelas fórmulas. A outra coisa que a gente vai tentar fazer aí é interpretar a partir dos nomes que a gente estudou anteriormente. No caso aí, eu tenho Z, é a medida que eu preciso descobrir. O que é Z nesse triângulo retângulo aí? Então, perceba que Z é a altura do triângulo retângulo. E essas duas informações que eu tenho ali, ó, 16 e 25, são as projeções. Então, para tentar resolver esse problema, eu simplesmente vou usar aquela relação métrica que diz que a medida da altura ao quadrado é o produto das projeções. Ou seja, antes de você fazer o cálculo, tentar descobrir ou tentar adivinhar qual é a fórmula, tenta interpretar. Então, faz a leitura do triângulo, nesse caso aí, observe que a informação dada ou a ser descoberta vai ser com relação à altura e às projeções. E a gente acabou de ver que existe uma relação métrica que faz a relação entre a altura e as projeções. Nesse caso aqui, a gente vai observar que é aquela relação métrica ali, né? Ou seja, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, tá certo? Então, aplicando aqui, olha, aquela relação métrica, a medida da altura ao quadrado é o produto das projeções. Nesse caso aí, z ao quadrado igual a 400, z igual a 20. É a medida descoberta aí, tá certo? Lembra? Imagem de chat para você entrar em contato com a gente, escrevendo lá. E a sugestão é refazer essa ideia aí, utilizando essas medidas aí, ou seja, descobrir a medida de H utilizando as informações dadas aí, tá certo? Então, a gente vai perceber que toda vez que a gente precisar usar as relações métricas, a gente vai precisar fazer a interpretação do triângulo retângulo. Saber o que é que as informações estão sendo, como as informações estão sendo dadas. Ou seja, altura, catetos, hipotenusa, projeções e como relacionar todas elas aí, tá certo? Eu vou passar para a professora Briane para ela fazer a finalização dela e a gente volta para dar o recado final. Bom, pessoal, a gente viu hoje um conteúdo cheio de detalhes, né? Tiago tentou esmiuçar ao máximo para que você percebesse que é bem importante a gente identificar corretamente quais são os novos elementos que surgiram na aula de hoje, tá certo? Ele acabou de fazer um exemplo e mencionou assim: verifique qual é corretamente o elemento para que a gente consiga escolher corretamente a relação, ao invés de ficar fazendo vários testes, né? Já nesse último exemplo, a gente percebeu que algumas coisas mudaram de posições ali, alguns valores que apareceram não estão na mesma posição do exemplo. E aí fica de atividade para vocês verificar através das informações ali daquela imagem qual que seria a melhor escolha, né? Qual que seria das relações apresentadas hoje a melhor escolha para que você conseguisse descobrir aquela altura que estava no exemplo, tá certo? Vocês podem ter esse tempinho para pensar. Tiago depois vai interagir mais, a gente vai colocar aqui através da ferramenta, né? Essa interação mais constante. Ali saiu um balãozinho que dava para a gente começar a fazer essa interação e é esse momento
exatamente o que a gente quer trazer para você. Já imaginou? Na aula ao vivo a gente conseguir aqui verificar a resposta, ver se vocês estão conseguindo compreender, até mesmo repetir um pedacinho da aula que não ficou bem claro, tá? A gente vai se ver logo mais. Tiago? Então, pessoal, muito obrigado, tá certo? Escreve para a gente lá no nosso canal no YouTube. E na próxima aula a gente vai fazer um gancho com o que a gente viu na aula de hoje, estudando o Teorema de Tales, tá certo? Muitíssimo obrigado, tchau, tchau e até a próxima.